Graça e paz, paz em Jesus. Estamos aqui mais uma vez e estamos hoje no Eclesiástico, ou melhor, no Levítico, capítulo 25, falando sobre o ano sabático do capítulo 25, que é também da parte que fala sobre as leis e os códigos penais, que vai do capítulo 17 ao capítulo 27. Se você quiser saber todos os assuntos, todas as outras palavras, trechos da palavra de Deus que já foram refletidos, tem um link da descrição do vídeo. Entre, assista, se inscreva e que você terá todas as postagens no seu celular ou no seu computador. O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai, lembrando que está falando sobre o ano sabático. Diz aos israelitas o seguinte: quando tiverdes entrado na terra que vos hei de dar, a terra repousará. Este será um sábado em honra do Senhor. Durante 6 anos semearás a tua terra, durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os seus frutos. Mas o 7º ano será um sábado, um repouso para a terra, um sábado em honra do Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Não colherás o que nascer dos grãos caídos de tua ceifa, nem as uvas de tua vinha não podada, porque é um ano de repouso para a terra. Mas o que a terra der espontaneamente durante o seu sábado, vos servirá de alimento, a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu operário ou estrangeiro que mora contigo. Tudo que nascer servirá de alimento também ao teu rebanho e aos animais que estão em tua terra. Contarás 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, cuja duração fará um período de 49 anos. Tocarás então a trombeta no 10º dia do 7º mês, tocarás a trombeta no dia das expiações em toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e publicareis a liberdade na terra para todos os seus habitantes. Será o vosso jubileu. Voltareis cada um para as suas terras e para a sua família. O 50º ano será para vós um jubileu. Não semeareis, não cefareis o que a terra produzir espontaneamente, e não vindimareis a vinha não podada, pois é o jubileu que vos será sagrado. Comereis o produto de vossos campos. Nesse ano jubilar, voltareis cada um à sua possessão. Se venderdes ou comprardes alguma coisa de vosso próximo, ninguém dentre vós cause dano ao seu irmão. Comprarás ao teu próximo segundo número de anos decorridos desde o jubileu, e ele te venderá segundo o número de anos de colheita. Aumentarás o preço em razão dos anos que restarem, e o abaixarás à medida que os anos diminuírem, porque é o número de colheitas que ele te vende. Ninguém prejudique o seu próximo. Teme o teu Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Obedecereis às minhas leis, guardareis os meus preceitos e os cumprireis, a fim de habitardes em segurança na terra. A terra vos dará os seus frutos, comereis até vos saciardes e vivereis em segurança. Se tiverdes que comeremos, se disserdes que comeremos no ano 7º, se não semearmos nem recolhermos os nossos frutos, eu vos darei a minha bênção no 6º mês, no 6º ano, e a terra produzirá uma colheita para 3 anos. Semeareis no 8º ano e comereis da antiga colheita até o ano novo. Comereis da antiga colheita até que venha a nova. Então, esse capítulo 25 é um pouco comprido, né? Então, aqui está falando do ano sabático, que é um ano que tem que descansar a terra. Esse ano que passou agora, né? Foi ano sabático em Israel também, né?
O ano de 2021 que passou, que lá quando tem o Dia das Expiações, foi o mês passado isso, né? Mês de setembro, outubro, tem o Dia das Expiações e o ano de Israel começa nesse dia. Então, 2021, antes do ano das expiações, foi ano sabático lá em Israel. E tem que prescrever, né, usar todas as prescrições. Até hoje, a terra tem que ter um descanso, né? Tudo tem que descansar para poder produzir. Note também que tem essa passagem aqui que Jesus, né, é uma passagem muito conhecida, que Jesus fala para os fariseus assim: qual de vocês não tira o seu boi para beber água num dia de sábado, né? Então, quer dizer, é porque estava todo mundo morto, né? Porque isso que ele fala, se vocês continuarem, né, as pessoas estavam mortas nos pecados dela, né? Por isso que Jesus já não falava nem de alimento no dia de sábado, falava de tomar água, de se alimentar, né? Porque as pessoas estavam mortas e não tinham fome. Morto não tem fome, né? A gente, quando não está muito bem de saúde, fome é o que falta na gente. Então, essa passagem que Jesus utiliza é referente também, com referência ao ano sabático, né? A esse capítulo, né? Entra nesse capítulo do Evangelho. E aqui Deus tem todas as normas, né? Somando 7 vezes 7, né? Daria 49. Então, quando chegasse a 50 anos, tinha essa norma aqui, né? Aumentarás o preço, né? Aqui no versículo 16. Aumentarás o preço em razão dos anos que restarem e o abaixarás à medida que os anos diminuírem, porque é o número de colheitas que ele te vende. Então, quer dizer, quando estava vendendo, era o número das colheitas, era o total das colheitas, né, que ele está vendendo para a pessoa. E quando diminuía, é porque estava acabando o período da colheita. Então, era para achar, né? Igual quando acontece, né? Tá chegando o prazo de validade lá no supermercado, eles fazem promoção das coisas para poder vender logo. Assim é a sabedoria de Deus, é o que Deus ordenava para as pessoas. Em sentido mais amplo, essa passagem aqui também, ela tem um quê escatológico, né? Essa passagem aqui, ela tá já conduzindo ao final último das coisas, né? Aqui no versículo 18. Obedecereis as minhas leis, guardareis os meus preceitos e os cumprireis, a fim de habitardes em segurança na terra. Essa segurança na terra em Jesus Cristo se transforma em segurança no reino celeste, né? Aqui no versículo 20. Se disserdes, que comeremos nós no sétimo ano? Se não semearmos, nem recolhermos os nossos frutos, eu vos darei a minha bênção no sétimo ano, e a terra produzirá uma colheita para 3 anos. Semeareis no 8º ano, e comereis da antiga colheita até o ano novo. Comereis da antiga colheita até que venha a nova. Isso aqui em Jesus Cristo, né, é uma bênção. Já está aqui em Jesus Cristo dizendo, né, se disserdes que comeremos no sétimo ano, se não semearmos, então é a pressa. Em Jesus Cristo isso é aperfeiçoado, querendo dizer que as pessoas, né, isso no sentido mais amplo da palavra, é de pecado. O sétimo ano aqui, né, quando falava, né, quando as pessoas se questionavam, queria dizer, se nós, né, pensarmos muito em comida, se ficarmos presos à comida, o que será que vai nos acontecer? Então essa é a pedagogia que Deus usava, é a sabedoria que Deus usava para se aperfeiçoar em Jesus. Aqui em Jesus, esse trecho da palavra, ele perde o sentido de comida, de alimento. Ele torna-se a ter em Jesus, passa esse trecho a ser, né? Vamos continuar pecando, né? O que será do nosso no sétimo ano? Porque na palavra de Deus, o número de anos, eles simbolizam os 1000 anos. Então, as pessoas tinham que pensar, né? Elas já estariam começando a pensar no sentido mais amplo da palavra, no sentido em Jesus Cristo, né? Se a gente ficar aqui só pensando em comida, o que nós vamos comer quando chegar o final da obra de Deus? Isso que ele quer dizer com essa palavra.
Então, em Jesus Cristo, porque Jesus disse, não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la e dar pleno sentido, né? Jesus fala isso quando conversa com os fariseus, quando conversa com seus discípulos. Então, isso simboliza o final dos tempos já. Isso quer dizer, né? As pessoas tinham que questionar, ficar plantando e colhendo, colhendo e plantando, com regras, é a mesma coisa. Por isso que Jesus tirou um pouco das regras, né? Jesus, quem cresce nele, né? Aqui já é um trecho do gerenciamento da obra de Deus. Quem cresce em Jesus não precisava ficar pensando nisso, sétimo ano, oitavo ano, baixar preço, né? Porque Jesus ele veio para ser muito mais do que isso, ficar preocupado com o sétimo ano, com 50 anos, né? Então, Deus já estava, em sua sabedoria, incitando o povo a pensar e procurar uma terra, né? Aqui mesmo ele fala na terra, né? Ninguém prejudique, né? Para temer a Deus, né? Deus aqui já está incitando para querer uma terra melhor, ó. Semearás no oitavo, né? Versículo 22. Semeareis no oitavo ano e comereis da antiga colheita até o ano novo. Comereis da antiga colheita até que venha a nova. Então, isso aqui também tem um sentido da antiga colheita, é a palavra de Deus, até que venha a nova, que seria Jesus Cristo, né? Essa palavra aqui, Deus fala em alimento, porém, já não deixando de falar em alimento também, porque aquele povo ainda não estava apto ainda na colheita antiga, né? Não poderia na colheita antiga, porque ele era um gerenciamento de Deus, ele estava conduzindo, eles poderem já ser saciados na colheita antiga. A colheita nova está se referindo a Jesus Cristo que viria para aperfeiçoar, né, e poder conduzi-los à terra prometida, que era o céu, né? Lá, o alimento de lá, né, talvez não tenha alimento, porque Jesus fala assim, não trabalheis pelo alimento que perece, trabalheis pelo alimento que conduz à vida eterna. Lá no céu talvez não haja alimento e as pessoas não necessitem mais se alimentar, né? Isso aí já é um assunto para a gente se aprofundar em uma outra reflexão, se Deus quiser. Mas já pelo mais ou menos que a gente entende é que talvez no céu não haja alimento. No céu acho que ninguém vai precisar se alimentar, né? Ou o alimento de lá será o da liturgia, não sabemos. Ainda é um assunto para ser refletido mais pela frente. Mas eu já começo a pensar aqui comigo que no céu não se precisa comer nada, né? Vamos agora ao título Resgate das Propriedades, que vai do capítulo 23. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha, e vós estáis em minha casa como estrangeiros ou hóspedes. Portanto, em todo o território de vossa propriedade, concedereis o direito de resgatar a terra. Se teu irmão se tornar pobre e vender uma parte de seu bem, seu parente mais próximo que tiver o direito de resgate se apresentará e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se um homem não tiver ninguém que tenha o direito de resgate, mas procurar ele mesmo os meios de fazer o seu resgate, contará os anos desde que fez a venda. Restituirá o excedente ao comprador e se reintegrará na sua propriedade. Se não encontrar, porém, meios de indenizar a terra vendida, ficará nas mãos do comprador até o ano jubilar. Sairá do poder deste no ano do jubileu e voltará à posse do seu antigo dono. Se um homem vender uma casa de habitação situada dentro de uma cidade morada, terá o direito de resgatá-la até o fim do ano que se segue à venda. Seu direito de resgate será de um ano completo. Se a casa situada na cidade murada não for resgatada antes do fim do ano completo, ela pertencerá sempre ao comprador e aos seus descendentes. Não sairá de suas mãos no jubileu. Entretanto, as casas das povoações que não têm muros serão consideradas como fazendo parte do fundo de terras. Poderão ser resgatadas e serão livres no ano do jubileu. Quanto às cidades dos levitas e as casas que possuem, terão eles um direito de resgate perpétuo.
quem comprar dos levitas uma casa, sairá no jubileu da casa vendida e da cidade em que a possuía, porque as casas das cidades dos levitas não são propriedade no meio dos israelitas. Os campos dos arrebaldes das cidades dos levitas não serão vendidos, porque são sua propriedade perpétua. Se teu irmão se tornar pobre junto de ti, aqui fala sobre empréstimos e libertação. Se teu irmão se tornar pobre junto de ti, e as suas mãos se enfraquecerem, sustentá-lo-ás, mesmo que se trate de um estrangeiro ou de um hóspede, a fim de que ele viva contigo. Não receberás dele juros nem ganho, mas temerás o teu Deus, para que o teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás com juros o teu direito, e não lhe darás os teus víveres por amor ao lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Se teu irmão se tornar pobre junto de ti, e se vender a ti, não exigirás dele um serviço de escravo. Estará em tua casa como operário, e como um hóspede estará a teu serviço até o ano jubilar. E sairá então de tua casa, ele e seus filhos com ele. Voltará para sua família e para a herança de seus pais, porque são meus servos que tirei do Egito. Não devem ser vendidos como se vende um escravo. Não dominarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. Vossos escravos, homens ou mulheres, tomá-los-eis dentre as nações que vos cercam, delas comprarei os vossos escravos, homens ou mulheres. Podereis também comprá-los dentre os filhos dos estrangeiros que habitam no meio de vós, das suas famílias que moram convosco, dentre os filhos que eles tiverem gerado em vossa terra, e serão vossa propriedade. Deixá-los-eis por herança e vossos filhos depois de vós, para que os possuam plenamente como escravos perpétuos. Mas, quanto a vossos irmãos, os israelitas, não dominareis com rigor uns sobre os outros. Se tornar rico o estrangeiro, estabelecido no meio de ti, e teu irmão, seu vizinho, se tornar pobre e se vender a estrangeiro que vive no meio de ti, haverá para aquele que se vende um direito de resgate. Um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio, o filho de seu tio, ou um dos seus próximos parentes poderá também resgatá-lo. Ou então ele mesmo se resgatará, se conseguir os meios de fazê-lo. Com aquele que o tiver comprado, fará a conta desde o ano em que se vendeu e a ele até o ano jubilar. E o preço de venda se estimará segundo o número dos anos, avaliando seus dias de trabalho como os de um operário. Se houver ainda muitos anos, pagará o seu resgate em razão desses anos, segundo o preço pelo qual foi comprado. E se faltarem poucos anos até o ano jubilar, fará conta disso e pagarão seu resgate em proporção ao número desses anos. Ele estará em sua casa como um operário que trabalha ano por ano, e um comprador não tratará com rudeza à tua vista. Se ele não for resgatado de nenhuma dessas maneiras, sairá livre no ano jubilar, ele e seus filhos, porque os filhos de Israel são seus servos. São meus servos que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, essa palavra aqui, ela é uma palavra né, que é dura. É o que não acontece nos dias de hoje, né? O que a ignorância da palavra de Deus não causa na pessoa, né? Se as pessoas soubessem de tudo isso que Deus falou lá em Israel, certamente as pessoas iriam cuidar mais da saúde e confiar mais em Deus, né? Porque a lei, apesar de Jesus ter vindo, essa lei continua até hoje. Jesus só resumiu, né? Agora as pessoas, né, como diz Jesus mesmo já previu, né? Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. Mas é lei de Deus ser bem tratado, né?
aqui Deus já tinha leis para pessoas que um passava a perna no outro, né? Porque o povo de Israel era povo digno do amor de Deus, né? E o amor de Deus permanece até hoje, né? Jesus, até em sua rudeza, a falta de paciência de Jesus com o povo de Israel também simboliza amor, né? E está dizendo, né, que as leis não se pode tratar mal o empregado. Quem é do povo, né, a pessoa do povo, ela tem o mesmo direito, né? Ela não pode ser tratada como escrava, porque aqui Deus ele dava, né? Aqui tem a lei de que se a pessoa fosse de outra raça, de outra nação, ela poderia ser tratada como escravo, né? Como está aqui, permanecendo assim, como aqui no livro do Levítico, né? Como ia acontecer, né? Na conquista dos povos, né? Que Deus deu os cananeus, os jebuseus, os heteus, né? Davi, os outros reis, eles combatiam contra os povos inimigos. E essa lei, ela já está aqui valendo, né? A gente pensa, mas lá no começo, Deus, quando deu essa lei, ele já deu a lei a curto prazo e a longo prazo para o povo. Permanece sempre essa lei vigorando, né? Infelizmente não é assim, né? O ser humano, na ignorância da palavra de Deus, acaba sucumbindo e achando que está tudo bom, né? Temos que ser promotores da paz, temos que ser, né, pessoas pacíficas, porém não esquecendo da lei de Deus, não esquecendo dos nossos deveres e também não esquecendo os nossos direitos, que serão cobrados, né, em nome de Jesus, na glória de Deus serão cobrados. Todas essas leis que Deus deixou escrito, elas serão cobradas. Então é muito bom não sendo pessoas, né? Temos que ser pacíficos, porque a vingança pertence a Deus e a glória pertence a Deus, mas saber aquilo que cada um deve observar, né, diante de Deus, né? Então, aqui está falando, se teu irmão se tornar pobre junto de ti e se vender a ti, não exigirás um serviço de escravo, porque era irmão, né? Eram companheiros de luta, companheiros de caminhada, né? Todos ali estavam, no momento do Levítico, eles ainda estavam na caminhada para a terra prometida da terra, né? Para a terra prometida da terra. Então, eles ainda estavam caminhando para a terra, todos estavam passando os mesmos problemas. Então, não poderia se cobrar nada deles. Todos, até um certo tempo, todos ali haviam passado pelos mesmos problemas, todos os antepassados, né, as gerações ali haviam passado por esses problemas, os filhos, os netos. Então, não se poderia cobrar uma coisa que eles mesmos não tinham vantagem um do outro naquela época, né? E os que tivessem vantagens teriam por obrigação amparar o irmão, né? Coisa que hoje não tem, né? Um quer matar o outro, é um matando o outro, né? Um dependendo da vida do outro para sobreviver e assim vai indo, né? Então, mas temos que ter fé em Deus, não cobrar, porque Deus é justo juiz e em Jesus. Essa lei, ela vale para quem quer permanecer na presença de Deus. Quem é uma pessoa que confia muito na ciência do homem, não confia na ciência de Deus, a gente tem... Jesus, ele veio para nos dar a ciência de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a ciência de Deus. A ciência dos homens é falha. O homem, ele usa da ciência para facilitar a própria vida, não para glorificar a Deus. A ciência do homem, muitas vezes, é para facilitar a sua própria vida. Então, temos que ter, né, a sabedoria para saber qual é a ciência do homem que nos convém para estar sempre na presença de Deus e qual não é. Porque nós temos que ser pessoas empregadas dos homens e empregadas de Deus. Se você é desempregado dos homens, certamente será desempregado de Deus também, né? Então, infelizmente está havendo muitos desempregos, né? Esse negócio de ciência, de curar, de salvar a vida, em termos, né? Em termos, salvar a vida tem que ter muita sabedoria para saber o que é salvar a vida. Muitas vezes, nesse intuito de salvar a vida, você acaba perdendo a sua vida, né? E aqui está falando dos anos jubilares, né? Das terras, fala das casas também, né? Versículo
45 em diante. Podereis também comprá-los dentre os filhos dos estrangeiros que habitam no meio de vós, das suas famílias, que moram convosco, dentre os filhos que eles tiverem gerado em vossa terra, e serão vossa propriedade. Aqui fala das casas. As únicas pessoas que a propriedade era perpétua eram os levitas, porque os levitas eram os encarregados, né, do templo, eles que até hoje são os que tocam as trombetas nas festas, né, eles que anunciam, né, os levitas são aqueles que anunciam a chegada de uma festa importante de Deus, que todas as festas que Deus mandava os israelitas fazerem, né, eram importantes. Então, os levitas até hoje, eles têm a função de toda festa que tem, eles tocarem as trombetas, né? E isso para os israelitas tem um simbolismo também de eternidade, né? Eles também pensam na eternidade do modo deles, não como nós, né? Eles lá também têm a cultura de cada festa ter uma importância, né, valiosa na espera de Deus, na espera do Messias. Eles também esperam a libertação até hoje, né? Do modo deles, mas esperam. E então toda a propriedade poderia ser resgatada, tinha que esperar o jubileu, né? Que era os 50 anos. Aqui falando jubileu era do ano sabático. Aqui nós estamos falando também do ano sabático, aquele ano do descanso da terra. Porque tudo, né, para Deus, o importante para Deus é a colheita. Quando nós lemos a palavra de Deus, ele fala muito de colheita, de frutos, né? Então o trabalho mais digno diante de Deus é o trabalho da plantação, da colheita, né? Obviamente que ele não vai dar muita lá importância para uma pessoa que fabrica um carro, né? Por isso que a gente tem que estar sempre diante da presença de Deus, né? Porque Deus, ele não vê tanto o trabalho da pessoa. Deus vê o que a pessoa é e o temor que essa pessoa tem, né? Não se deve ficar gabando do trabalho, tem que gabar de ajudar ao próximo, né? Amar ao próximo. É o que está falando aqui, ó. Aqui já tem as dicas de como a gente agir em relação ao próximo, né? Falando aqui da ajuda, das casas, né? Vamos aqui ao versículo 54. Se ele não for resgatado de nenhuma dessas maneiras, sairá livre no ano jubilar ele e seus filhos. Porque os filhos de Israel são meus servos que tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Esse resgate era resgatar, não ser um filho de Israel não pode ser tratado como um escravo. Ele é filho de Deus e é servo de Deus. Então, a pessoa que serve a Deus, ela não pode ser tratada como escrava, porque isso fere a vontade de Deus e a palavra de Deus. Isso também se referia às casas, né? As casas poderiam ser trocadas. As casas até, fala-se muito até hoje da lepra da casa, né? Então, uma casa, ela tem que ter a dignidade de ser bem caiada, né? Fazer uma caiação, tirar os bolores, né? A casa tem dignidade. Uma casa, ela tem que ter uma porta. Jesus mesmo se refere à porta também na sua palavra, né? Então, uma casa tem que ter uma porta, a casa tem que ter a sua dignidade, né? Ser uma casa limpa, livre do bolor, porque, como já foi tratado em uma das nossas reflexões, pode ser conferido, né? Porque tem postado já, né? Falando da lepra. A lepra não é só das pessoas, havia também, e há até hoje, a lepra das casas. Entre lá nas nossas reflexões anteriores que você verá o que foi refletido, o que foi lido sobre a lepra das casas. Então é isso, né? Temos todas as pessoas até hoje, porque a lei de Deus não mudou, ela só foi aperfeiçoada em Jesus. E se nós não temos como ficar ali, né, prestando muita atenção nas 613 leis de Deus, prestemos atenção nas 614, né, na 70ª 114, isso, 614, porque Jesus, ele é a 614 leis. Haviam 613 leis naquela época. E os próprios fariseus, doutores da lei, por, né, gente boa servindo a nós, né, eles nos serviram, fizeram de Jesus uma 614, né. Então Jesus é a 614 lei que foi criada, né? Então, não ficamos prestando atenção nas 613 leis do livro de Moisés.
servamos e vivamos na 614, né, que foi a lei da traição dos fariseus, né? Então, sirvamos, vivamos, né, aceitemos essa lei dos fariseus que foi, como se diz, cumprida em Jesus, né? E seremos felizes, porque Jesus, notando também que essas 614, ela tem um significado. O que é o significado? 6 mil anos do trabalho de Deus, né? Então é muito importante prestar atenção nisso. Jesus, ele veio como uma lei de traição, né, dos fariseus. Eles inventaram uma lei que não havia sido prescrita por Deus. Porém, essa lei, ela salva, mas porém, essa lei, ela, por isso que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, né? É aquele que as pessoas iam cair e ele ia esmagar aos seus pés. Por quê? Porque ele foi as 614 leis que simbolizam, na palavra de Deus, talvez 6 mil anos e 14 dias, ou 6 mil anos e 6 mil anos e um, né? E mais alguns meses, tem algum significado esse 614 em Jesus Cristo. Então, eu espero ter ajudado vocês, né? Vejam todas as nossas outras publicações para vocês entenderem o que foi falado, o que foi dito, o que foi meditado. Porque só aqui, né, são reflexões exclusivas e você nunca ouviu. Até mais.